E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje mais um vídeo aqui na Solar TV para quem quer comprar um sistema fotovoltaico. Existem várias dúvidas ainda no mercado. Ainda hoje a gente fala assim, poxa, mas existe diferença de sistemas, de equipamentos? Sim, existe. E hoje eu trouxe um especialista aqui da Icore, o Rodrigo Matias, para falar um pouquinho, tirar essas dúvidas para a gente. Sempre quando a gente pede, o Rodrigo prontamente vem aqui para trazer essas informações bacanas. Então, Rodrigo, seja bem-vindo. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você é: quando a gente fala em tecnologias para gerar energia solar, a gente tem uma tecnologia que eu não sei se eu posso chamar de convencional e uma outra tecnologia que é o MLPE. Está certo essa afirmação? É isso mesmo? E como funciona a diferença dessas tecnologias? Fala, Ricardo. Fala, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Obrigado pelo convite, Ricardo. Indo direto ao ponto, eu acho que sim, acho que está certo você falar em tecnologia convencional e MLPE, e elas têm diferenças entre si, e é importante que o público entenda para uma tomada de decisão consciente. É importante também a gente destacar, Ricardo, que ambas são ótimas do ponto de vista de optar por um sistema de energia solar. No entanto, as diferenças entre elas fazem com que você tenha uma decisão mais assertiva. E a gente está vivendo um momento de mercado que a gente verifica que valor agregado faz toda a diferença hoje, que a gente fala de um mercado mais maduro, um mercado mais regulado, um mercado que olha para regulamentações de segurança, que era algo que não era tratado no passado. Então faz total sentido para você que está nos assistindo, querendo tomar essa decisão, que você entenda o comportamento dessas diferentes tecnologias. E fazendo um overview rapidinho, né? O que que é essa tecnologia convencional? Hoje nós temos uma topologia, um tipo de inversor que é conhecido como inversor de string, esse inversor convencional que o Ricardo mencionou, que faz com que o seu sistema tenha um comportamento mais ou menos assim. Você tem todos os painéis lá no seu telhado, esses painéis estão interligados um ao outro, fazendo uma ligação que a gente costuma chamar em série, e essa ligação dos painéis vai para esse inversor. O inversor ele vai trabalhar basicamente fazendo duas coisas, otimizando ao máximo a potência daquilo que está sendo transformado de energia luminosa em energia elétrica pelos painéis e transformando essa energia em energia útil, ou seja, ele pega aquilo que está vindo lá dos painéis em corrente contínua e transforma em corrente alternada, que nada mais é do que a energia que está disponível aí nas suas tomadas, na sua residência, para que você possa utilizar. Qual é a parte boa e qual é a parte que apresenta limitações nessa tecnologia? Você consegue fazer tudo isso que eu falei, essa é a parte boa, você está aproveitando a luz do sol para ter energia elétrica, no entanto, você está fazendo isso de uma maneira limitada. E por que que eu estou falando que você está fazendo isso limitada? Porque os módulos, eles não são idênticos entre si e a condição de geração de energia não é idêntica entre si. Então, se você tiver ali um painel que está gerando menos do que os outros, por conta dessa ligação em série, infelizmente, você faz com que todos os outros assumam um comportamento de produção inferior. Esse é um primeiro ponto aí que diz respeito à produção de energia, né? Ao retorno do investimento pela ótica do produto que vai ser entregue ali no final. E tem outras coisas que eu acho que valem a gente destacar, né, Ricardo? Quando eu mencionei lá atrás a questão de segurança. Você tem esse tipo de arranjo, então você tem ali a tensão de cada um desses módulos que estão interligados entre si sendo somadas, e você faz com que esses cabos que cheguem ao inversor, eles cheguem com uma alta tensão. Isso é relativamente complicado na hora que a gente pensa numa instalação de telhado, porque tudo vai funcionar perfeitamente bem, a vida útil toda do sistema, mas se em algum momento esse sistema apresentar alguma falha, ela pode ser bastante perigosa justamente por conta dessa alta tensão. Em países que já estão mais desenvolvidos, e felizmente no Brasil agora também a gente vê regulamentações de segurança, como que já tem em Minas Gerais, como que já tem no Centro-Oeste, agora Brasília também está avançando essa questão do Centro-Oeste, regulamentações de segurança. Em alguns locais, isso já nem é mais aceito para instalações em telhados, por conta do risco que isso pode representar e na questão de não poder haver uma atuação bastante efetiva do Corpo de Bombeiros, por exemplo, caso seja necessário. Então, isso é um resumão do que está dentro da categoria convencional, inversores de string. Quando a gente pensa na MLPE, me permita só explicar o que é essa siglinha, né, Ricardo? Eletrônica de potência a nível de módulo, a gente modulariza isso, a gente faz com que o sistema tenha uma característica de operação mais independente. Então, ao invés de você ter os módulos lá no telhado interligados um ao outro para que esses cabos dessa interligação cheguem ao inversor, você passa a ter isso de maneira modularizada, de maneira individualizada. Cada um ou dois módulos você tem uma ligaçãozinha entre eles, e esses equipamentos, esses módulos, ou vão estar conectados a um otimizador de potência,
que é aquilo que a gente vê na tecnologia da SolarEdge, por exemplo, ou a um microinversor, que é aquilo que a gente vê na tecnologia da AP Systems. E aí você tem, primeiro, uma geração aumentada, porque se um painel estiver produzindo menos, ele já não impacta nos demais, porque eles não estão interligados entre si. Você tem também essa questão de segurança que eu mencionei, porque você não tendo módulos interligados entre si, você não tem esse valor de alta tensão nos cabos, consequentemente, você está operando naquilo que é considerado extra baixa tensão, uma tensão de segurança, e aí você atende a todas essas normatizações que já existem fora e agora aqui no Brasil também, então você tem valor agregado a isso. Eu posso destacar também uma garantia de equipamentos mais longa, né? Você vai partir de garantias padrões aí de 15 que podem ser estendidas a 25 anos, você vai ter a possibilidade de monitorar equipamento a equipamento, módulo a módulo, o que está acontecendo com o seu sistema, tanto para o instalador quanto para o cliente final. Isso é ótimo, porque você consegue ter um custo de operação e manutenção do seu sistema ao longo da vida útil dele, reduzido a praticamente zero, né, Ricardo? Uma vez que você consegue se antecipar a necessidades de manutenções, gerar previsibilidade, é um sistema como modularizado, como eu disse para vocês, que ele permite expansões futuras independente da tecnologia de módulos que esteja disponível, da tecnologia de microinversores que esteja disponível. Então, é um sistema que também gera energia, como o convencional, só que com todos esses ganhos, e se a gente tivesse que optar por um deles, eu sempre gosto de repetir isso, né, Ricardo? Se a gente tiver que escolher um só, escolha por segurança, que eu acho que esse deve ser um valor inegociável, seja para o seu investimento, para o seu sistema, para o seu patrimônio, para a vida dos seus familiares. Por si só, isso já fala mais alto. Então, a tecnologia MLP traz todas essas possibilidades quando comparada à tecnologia convencional. Que legal, Rodrigo. Muito bacana, cara. Nossa, é esclarecedor e convence muito fácil quando a gente começa a entender, colocar toda essa sabedoria para a gente processar, né? Como você bem falou, as duas tecnologias são boas, porém, a gente tem que analisar qual é a edificação que vai ser instalada e qual é o padrão que a gente quer. Ah, olha, é uma caixa de ferramentas. Tem horas que o string é interessante, é mais interessante, e muitas das vezes o MLP é muito mais interessante por questões que você mencionou muito bem aqui. Se a gente fosse resumir isso em algumas palavras, eu poderia dizer, primeiro, a escolha pela qualidade, pela segurança e pela geração de energia maior que você vai ter dentro daquela edificação. Legal. Agora, existe uma questão muito bacana para a gente discutir. Vocês foram pioneiros em trazer essa tecnologia para o Brasil. Em uma época que ninguém apostava muito nisso, nem sabia o que era energia solar fotovoltaica para gerar eletricidade, e sim para aquecer a água. E aí vocês trouxeram, apostaram nessa tecnologia. Por que a P-System? E por que é diferente a P-System dos demais? Eu sei que hoje muitas empresas pegaram carona surfando nessa onda, né? Ah, olha, tem muita empresa oferecendo o MLPE, mas a gente sabe, quando a gente fala com o integrador, quando a gente fala com o cliente, nem toda tecnologia tem a mesma qualidade. Então eu queria que você agora falasse sobre isso. Perfeito, Ricardo. Quando nós começamos em 2014, a intenção não era inventar a roda, né? Muita gente fala assim, poxa, mas vocês quiseram ser disruptivos no mercado? Não, desde o princípio a gente quis trazer a ideia de valor agregado e não comoditizar isso como acontece em outros locais ou com outros produtos, né? Quando a gente está falando de geração de energia, a gente tem N variáveis que têm que ser consideradas e qualidade tem que ser a primeira de todas elas, porque ela vai transferir justamente todos esses outros valores que a gente já comentou. E naquela pesquisa do início da nossa atuação no mercado, das possibilidades que existiam, a Systems ela caiu como uma luva, por quê? No que diz respeito à pesquisa e desenvolvimento, que vai resultar em tecnologia de produto, é incomparável, Ricardo. É incomparável. Eu conheço muitas empresas, eu já tive a oportunidade de visitar algumas fábricas fora do Brasil e eu posso dizer com bastante segurança que o investimento que a Persistence faz, né, em pesquisa e desenvolvimento para trazer novos produtos é algo ímpar. Então, isso faz com que a gente aparta de um pressuposto de uma qualidade mais acentuada quando comparado a outras empresas que não detêm a tecnologia. Tem que fazer um copia e cola no mercado. Né? Então, esse é um primeiro ponto. A Persistence ela não é à toa que ela detém tantas patentes de produtos,
E não é à toa que ela se coloca hoje como maior empresa do mundo em fabricação de microinversores para mais de um módulo, porque isso veio sendo construído ao longo dos anos e apesar de ser uma empresa jovem, é uma empresa que se consolidou no mercado muito rapidamente e uma coisa que é importante a gente destacar também é uma empresa que sempre operou com lucratividade. E por que que eu falo isso numa hora que a gente está falando de qualidade aqui, de segurança? Porque se a gente está falando de equipamentos que tem que ter um relacionamento de longo prazo, para você que é cliente final, que está optando por essa instalação, conhecer a lucratividade dos parceiros que estão por trás desse negócio te dá um lastro bastante consistente para você pensar em todas as suas necessidades sendo atendidas ao longo do tempo, para fazer uma projeção de futuro. Então, a AP Systems, ela se apresentou desde o primeiro momento como uma opção viável para o mercado brasileiro. Até existem outras empresas de qualidade reconhecida no mercado, Ricardo, mas infelizmente elas não têm um match perfeito com o mercado brasileiro. A AP Systems, ela traz características que eu acho muito interessantes, que primeiro, fabrica inversores para mais de um módulo. É muito legal quando a gente pensa nessa relação de custo-benefício inicial no CAPEX, no investimento, que a gente diminui a quantidade de dispositivos mecânicos, né, de microinversores, para aquela instalação que traz um custo mais atrativo, mantendo todo esse padrão de qualidade que a gente está mencionando. E outra coisa que o mercado brasileiro tem, que é diferente da maioria dos mercados onde a gente já vê uma consolidação maior da geração distribuída através da energia solar, como o mercado americano, o mercado europeu, no Brasil gosta-se muito de trabalhar com módulos de alta potência, né? E a gente sabe que a potência desses módulos, através das outras grandezas elétricas, aí tensão e corrente, elas geram limitações para a operação dos inversores, dos microinversores, e a AP Systems muito atenta a isso, né, e com um olhar todo dedicado ao mercado brasileiro, uma vez que a Ecore é hoje o maior distribuidor global da AP Systems, né, nós somos o maior distribuidor do mundo dessa marca, todo o desenvolvimento tecnológico ele é pensado também para o mercado brasileiro, então hoje os equipamentos que a gente vê da AP Systems, eles estão preparados para módulos de alta potência, eles estão preparados para módulos com corrente maior, ainda assim mantendo as características de segurança e em perfeita sintonia com esse rápido desenvolvimento da potência de módulos. Então, esses são alguns dos fatores que fizeram com que desde 2014 fizesse muito sentido a gente trazer a AP Systems para o Brasil, mostrar que a energia solar não era tudo igual, mostrar que os microinversores não eram todos iguais e fazer com que isso se consolidasse no mercado brasileiro com bastante sucesso. Legal, Rodrigo, muito bacana, cara. Ótima explicação. E falando agora, quando a gente fala em caixa de ferramenta, né? A Ecore, ela Uhum. está preparada com uma boa caixa de ferramenta. Deixar bem claro que a Ecore também tem as duas ramificações de produtos, String e MLPE. E eu queria que você explicasse um pouquinho para o cliente, olha, existe isso dentro da Ecore? Sim. E se sim, a história, por que usar um ou por que usar outro? Perfeito. É o que você mesmo falou, né, Ricardo? Existem cenários e cenários para a gente pensar em tecnologia e, obviamente, num mercado extremamente competitivo como o nosso, ter um portfólio bastante diversificado, né, apesar do nosso ser mais restrito em torno de alguns poucos players, diversificar isso do ponto de vista de tecnologia é criar opções para essa venda consultiva. Eu insisto nisso desde o princípio. Quem me conhece ou quem já viu os nossos vídeos aqui no canal sabe que a venda de energia solar, ela vai muito além da venda de módulos, né? É uma venda consultiva. A gente tem que entender qual é a necessidade do cliente para que a gente possa entregar uma solução a contento. Então, ao longo do tempo, a Ecore incorporou no seu portfólio também a tecnologia String. Hoje nós dispomos disso, porque, como você mencionou, em alguns cenários faz todo sentido a gente pensar para esse tipo de solução. E nós avançamos esse portfólio, tá, Ricardo, ao longo do tempo. Quem se recorda, lá em 2019, antes da pandemia, parece um tempo distante pra caramba, né? É. Mas nós já estávamos na Intersolar falando de baterias, por exemplo, né? A Persystem já estava desenvolvendo naquele período um sistema de armazenamento ali que ainda tinha uma característica um pouco distinta da necessidade do mercado brasileiro, né? Não era aquela bateria para backup, aquela bateria que vai funcionar na hora que faltar energia, ela tinha muito mais uma pegada que fala com o momento de agora, né? Uma bateria que ela utiliza melhor as questões tarifárias da energia elétrica. E isso veio sendo desenvolvido ao longo do tempo, então a gente está aguardando ainda para esse ano aqui as soluções de armazenamento da P-Systems. Quem nos visitou na Intersolar no ano passado viu isso lá também com uma roupagem diferente daquilo que era em 2019. Nós já temos aqui no nosso portfólio as soluções de armazenamento da Huawei, por exemplo. Então, se você está procurando sistemas residenciais com baterias, nós já temos. É uma solução bem interessante também, porque você vai desde o string convencional, passando pelo
pelo MLP com a opção de colocar os otimizadores de potência e indo para esse cenário híbrido ou completamente off-grid, utilizando as baterias. Então, isso também já está aqui dentro de casa disponível para os nossos parceiros. A gente espera para esse ano também as soluções de armazenamento da SolarEdge, que já é uma promessa para o nosso mercado e que está sendo aguardada. A gente já pode falar também de cenários de eletrificação veicular. Quem se recorda, no passado, quando nós fomos também os primeiros a trazer as soluções de inversores monofásicos da SolarEdge, nós já falávamos de carregador veicular ao longo do tempo, e obviamente isso precisa ganhar um aprimoramento para a realidade hoje dos veículos e da topologia brasileira, mas é algo que a gente espera também enxergar para esse ano ou talvez para o próximo algumas outras soluções de eletrificação veicular, tudo muito alinhado com as necessidades do mercado e principalmente dos clientes, entendendo quais são as necessidades dos clientes, a gente pode oferecer uma solução a contento. Aí, pessoal, se você quer conhecer, então, uma distribuidora que trabalha com equipamentos de ponta e equipamentos de altíssimo nível, é só você entrar em contato, então, com a Ecore e conhecer um pouquinho esse portfólio completo. E hoje a gente teve uma explicação para lá de satisfatória sobre diferenças de tecnologia. Rodrigo, muito obrigado por hoje e nos falamos no próximo vídeo. Valeu! Um abraço.